no século passado, começou por aí. Então, vamos ver quais as vacinas que estão disponíveis atualmente. Próximo. Então, aqui tem uma lista, tem mais vacinas aí atualmente, mas aí as que estão liberadas na maioria dos países, tá? É uma lista, ela não está totalmente atualizada, como eu comentei, tem atualização quase que semanal, mas aí é só um apanhadão de todas, mas o que importa para a gente, como eu comentei, é o próximo slide, por favor. São essas três, que são as que estão realmente disponíveis para a população brasileira neste momento. Então, nós temos aí a vacina da Sinovac, né, a conhecida Coronavac, que o Instituto Butantan também está produzindo. São 2 doses, as 3 vacinas disponíveis no Brasil são 2 doses. A diferença entre a primeira e a segunda dose da Sinovac, né, da Coronavac, são de 14 dias. O armazenamento dela é tranquilo, né, de 2 a 8 graus, ou seja, pode ficar em geladeira. A eficácia, como eu falei, isso aqui não está tão atualizado, essa eficácia contra casos severos, quer dizer o quê? Das pessoas que são vacinadas, qual a eficiência para casos muito graves, né, e casos de morte, e a gente viu que quando foi divulgado esses dados, essa eficácia de casos severos, ela estava em torno do 100% mesmo. E essa outra eficácia global, isso é muito importante de se entender, né? Então, a eficácia global quer dizer que das pessoas que tomam vacina, quais são aquelas que não apresentam a doença em nenhum grau. Então, da Coronavac, a gente teve um pouco mais de 50%, que é o mínimo aceitável para que a vacina ela esteja autorizada, né, a ser utilizada, é 50%. As outras 2 que a gente tem aí, né, a AstraZeneca de Oxford e a Pfizer, que foi há pouco tempo também disponibilizada no Brasil, foi aprovada, as 2, como eu comentei, de 2 doses, o período muda um pouco, entre a primeira e a segunda. O que muda bastante é o acondicionamento, né, o armazenamento, a gente vai falar disso quando for falar de um pouquinho mais de cada uma delas, e aí tem aí as eficácias, né, a eficiência contra casos severos e a eficiência global. Mas lembrando, então, que todas elas são importantes, tem os prós e os contras do tipo de cada vacina, e a gente vai conversar na sequência um pouco mais rapidamente, mas vamos entender que é importante para depois a gente falar da segurança. Próximo, por favor. Então, como funcionam essas vacinas? Para entender como funciona, a gente tem que entender bem por cima, lembrando as aulas de imunologia mais básicas, né, de como funciona, o que é o vírus. Aí tem aí o vírus, o coronavírus. Então, a gente pode notar, então, ele tem essas proteínas de membrana, que a gente chama aqui espigas, e são essas proteínas, são a base de todas as vacinas, estão baseadas nessas proteínas de membrana. Aí tem o gene ali, certo? Uma partezinha específica, que é o gene que vai codificar essas proteínas. É um vírus com RNA, não tem DNA. Sabemos que o vírus ou tem RNA ou DNA, o coronavírus tem RNA. Então, essa estrutura, é a cara dele, é dessa maneira. Próximo. Então, vamos começar com a Coronavac. Então, como funciona a Coronavac? A gente pega amostras virais cultivadas em células de macaco, então foi retirado vírus, né, que foram lá utilizados nessas células de rim, para ter uma grande quantidade desses vírus, do coronavírus. Esses vírus foram inativados, ou seja, a molécula genética, né, o RNA dele foi inativado. Quer dizer o quê? Que esse vírus ele não tem capacidade de se reproduzir dentro de um organismo. Nesse caso, a inativação foi uma inativação química com esse composto químico. Essa tecnologia é usada há mais de um século, foi a base, por exemplo, da vacina desenvolvida para poliomielite, foi assim, de vírus inativado. Então, a técnica é bem conhecida e bem segura. Outras vacinas também utilizam essa técnica, como a raiva e da hepatite A, ela tem um custo bem baixo,
né, de ser produzido exatamente por isso. É muito rápido, muito fácil, confiável, porém, como a gente comentou, ela tem a eficácia global um pouco maior que o mínimo, mas mesmo assim, ela é muito boa, porque o acondicionamento dela também é fácil, e como ela pode ser produzida no Brasil, não tem problema de importação, a gente tem tecnologia para isso, então, realmente, ela é que está sendo mais utilizada no Brasil atualmente. Próximo. Aqui está só rapidamente, né, um esqueminha para a gente visualizar. Então, aqui as células, né, os vírus inativados, né, que foram utilizados ali nos rins de macaco. A gente tem o vírus ativado, o vírus ativo em vermelho, o inativado, se você olhar lá dentro, né, o material genético dele tá esquisitinho, porque para mostrar que ele não está funcionando. E tem essas proteínas aqui de membrana que ficam amarelinhas, que a gente colocou aqui para ficar mais bonita de ver no vírus inativado. Esses vírus inativados, então, que são colocados, inoculados, né, na pessoa, vão desencadear uma resposta imunológica. Então, o nosso sistema imunológico vai reconhecer essas proteínas de membrana, que a gente falou de espiga. Pode passar, por favor, Jean. Isso. E aí, com isso, a formação de anticorpos específicos aqui em cima, e esses anticorpos vão fazer as células de memória. E eu coloquei esse coração por quê? Porque é isso que a gente quer no final de tudo, que tem essas células de memória. E essas células de memória, o que elas vão fazer? Depois, quando realmente o nosso organismo entrar em contato com um vírus ativo, pode ver que ali dentro do coração esse vírus, ele está vermelhinho, que diz que é um vírus ativo, a resposta vai ser muito rápido. Essa pessoa, então, ela vai não desenvolver a doença ou se desenvolver das formas mais brandas. Próximo. Pode passar, por favor, Gê. Isso. As outras vacinas são baseadas em genes, tá? Não são em vírus inativado, como a gente viu que é a Coronavac. Então, vacinas baseadas em genes, a gente tem agora uma nova tecnologia, né, de engenharia genética mesmo, que está sendo utilizado. Essas novas vacinas, elas podem ter base o DNA ou o RNA, que vão levar o quê? Vão levar a instrução, ela não vai levar a proteína em si, igual a gente viu que vai ser reconhecido lá, quando é o caso do vírus inativado. Ela vai levar a instrução para a fabricação desse antígeno. Esse antígeno é aquela proteína que eu comentei. Então, a própria célula do nosso organismo vai fabricar essa proteína que vai ser reconhecida pelo sistema imunológico. Então, o processo, ele é muito parecido com uma infecção natural, e é por isso também que a efetividade é bem maior. Vai acontecer muito, muito parecido com o que acontece quando o vírus ativo entra no nosso organismo. Como eu comentei aqui, essa tecnologia, ela é nova, tá? Relativamente nova, quando comparado com as outras tecnologias que eu comentei para vocês, que tem um século, né, que se utiliza. Mas ela é nova, mas também, como eu coloquei, relativamente, porque não é, a gente fala assim, como assim? Quem não confia, né, nas vacinas novas, não, que é muito novo, é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, é da noite para o dia que a população em geral ficou sabendo. Mas as pesquisas, elas começaram em 2002 com outro tipo de corona, né, o coronavírus 1, que dava a origem a essa doença, né, o MERS, a MERS, que foi aqui mais para os lados de cá, né, mas por isso que foi rápido o desenvolvimento, porque já tinha conhecimento desse vírus, só tiveram que ver exatamente onde em que parte dele que estava a informação necessária. E durante as pesquisas, né, com o vírus da MERS, se aprendeu muito sobre como purificar esse RNA, como evitar a degradação dele rápida dentro do organismo. Então, foi como se fosse um ensaio, né, para isso que a gente tem atualmente disponível. Próximo.
E aí, essas duas vacinas, então, que são as mais modernas, que é a AstraZeneca, também conhecida como vacina de Oxford, que é uma vacina de DNA, então, a DNA é uma molécula dupla, né, então ela é mais estável, ela foi, esse DNA que tem a informação para a formação daquela proteína de membrana, ela foi introduzida no adenovírus de chimpanzé, e tem esse nome aí embaixo, CA de chimpanzé, AD de adenovírus e o OX de Oxford, né, que foi lá que foi desenvolvido. Ela não se replica no interior da célula, então não tem perigo disso acontecer, de repente começar a ter um monte de proteína ali sendo produzida, então ela não vai se replicar ali dentro. Então, essa informação genética, como eu falei para vocês, a técnica é bem similar à recentemente utilizada para vacina contra ebola, que foi muito utilizado, muito estudado, e foi aprovado em julho, agora de 2020, para utilizar na população essa vacina contra ebola. Foi a mesma técnica. E ela é mais resistente que as vacinas de RNA, por isso elas também podem ser, por essa molécula de DNA, né, ser mais estável, ela pode ficar mais, ela precisa só ficar acondicionada também em refrigerador normal, não precisa de baixíssimas temperaturas. O próximo. Então aqui, rapidamente, como é que tá ali, ó, a moléculazinha de DNA dentro desse adenovírus que a gente tinha comentado, próximo, uma sequência aqui. E aí, esse vírusinho, aí ele vai entrar na célula, né, quando é inoculado, então quando toma a vacina, e aí a maquinaria das nossas células fabricam essas proteínas que vão ser reconhecidas, próximo. Só a proteína, então, olha lá, só aquela proteína que eu chamei de espiga, né, só ela que vai ser produzida, e aí o sistema imunológico vai reconhecer, e a resposta é bem parecida, próximo. Então, tem ali a célula apresentadora de antígeno, ela vai processar, vai reconhecer, vai formar os anticorpos e deixar o sistema esperto, digamos assim, e aí tá o que a gente quer, né? As células de memória, quando um vírus realmente entrar em contato, a gente tem essa resposta muito rápida. Próximo, por favor. A última vacina disponível, então, a Pfizer, da Biotech, ela é feita com o RNA mensageiro, então não é o DNA, é só o RNA, é só a porção que leva a informação para a formação da espiga, né, dessa proteína de membrana. Só que esse RNA, ele está introduzido, envolto em uma nanopartícula lipídica, porque senão ele se degrada, como eu falei para vocês, o RNA, ele é muito fácil de se decompor, de se degradar. A informação eu já comentei, ele tem uma melhor eficiência de todas as disponíveis, né, para prevenção da doença, então quase 95% de eficácia global, que ele vai, como se diz em espanhol, como dizer, al grano, né, vai ali diretamente, a resposta é muito rápida do organismo, mas ele tem um alto custo, porque realmente aqui a gente está falando de uma tecnologia muito de ponta, e também é difícil o transporte e armazenamento, porque esse material tem que ficar acondicionado em freezers de menos 80 graus, né? Ele tem que estar numa temperatura de, no máximo, menos 70 antes de ser utilizado, porque, mais uma vez, o RNA é muito sensível. Então, a própria Pfizer, ela teve que produzir containers com gelo seco, material com sensor de queda de temperatura, com GPS associado, então ela é muito boa, mas ela é difícil de chegar. Imagina a distribuição disso num país como o Brasil, não tem uma UBS em cada esquina que vai ter um freezer menos 80, infelizmente. Né? Próximo. E aqui, de novo, só mostrando rapidinho como funciona. Então, tá ali, ó. O RNA é uma partícula única com os nanolipídios. Isso vai entrar em contato com a célula. Ele entra ali tranquilamente, muito rápido. E aí o processo é bem parecido com o que acontece com a AstraZeneca, né? Tem a formação desse material e
a resposta imunológica rápida, que é o que a gente quer. É assim que funcionam as vacinas. O próximo, por favor. Os estudos em grávidas. Então, a gente viu como é que funciona tudo para entender o porquê das ressalvas, né, no início para as grávidas e como e por que se está mudando essas indicações pelo mundo. Então, vamos lá, próximo. Os estudos em grávidas. Então, qualquer ensaio clínico, independente do que seja, grávida e criança não participa, tá? Não estão incluídos grávidas e crianças em qualquer tipo de ensaio clínico. Por quê? Por razões óbvias, né? A gente tem que ter segurança para expor, né, essas pessoas ao início, porque são fases da vida que muitas coisas estão desordenadas ali ainda, né? Embora, então, no começo, nos ensaios clínicos, era sempre pedido para mulher grávida não participava, e para prevenir a gravidez, né, no período aí subsequente. Mas, obviamente, sempre tem as que engravidam, e uma vez que essas mulheres engravidavam, elas foram acompanhadas de muito perto durante toda a gestação. Os bebês foram nascidos recentemente, lembrando que tudo isso aconteceu em um ano aproximadamente, né? Um pouco menos, talvez, de um ano. Então, os bebês nasceram recentemente para ter esse acompanhamento. Mas, desde o início, tinha estudos em ratas prenhas e não teve nenhuma intercorrência, foi tudo dentro do esperado. Como eu comentei também, elas são novas, é uma tecnologia nova, porém não tão nova assim. Não é do nada que tirou da cabeça do noite pro dia que as coisas aconteceram. E, em teoria, desde o início, a gente sabia que não tinha risco para a grávida. Em teoria, porque a gente sempre tem que esperar acontecer, porque, próximo, por favor, a ciência trabalha com evidência, não com achismo. Então, a gente sempre suspeitou que nunca, a gente meio científico, né? A gente sempre suspeitou que não ia ter problema nenhum. Mas, depois que esses dados começaram a ser realmente coletados, que a gente pode afirmar alguma coisa. Então, não tem nada de irresponsabilidade, muito longe disso, tá bom? Próximo. Então, o que a gente já se sabe com o acompanhamento desses estudos todos realizados com as grávidas, as mulheres que engravidaram durante o processo? Então, ainda, obviamente, tem muitos estudos específicos ainda em curso. Os bebês que nasceram, ou que estão para nascer, os recém-nascidos, estão sendo acompanhados muito de perto, assim como as grávidas, observadas as placentas, tudo muito de perto. O que a gente sabe também que tem que se observar com atenção as possíveis reações alérgicas, porque tem reporte de reações alérgicas na população geral, mas a gente está sempre observando o que acontece com as grávidas, porque o sistema imunológico de uma mulher grávida, ele é bem alterado, né? Imaginando também que está crescendo uma pessoa com outro material genético dentro dela, então o sistema imunológico, né, o sistema de defesa de uma grávida, ele tem modulações muito importantes durante todo o período gestacional. A OMS já alertou que não tem nenhuma causa de risco específica para grávidas. Então, não foi observado nada específico para grávidas como risco. Né, o mesmo risco de até agora observados de reações alérgicas, de reações da febre, de tudo que acontece que pode acontecer na população normal, não tem nenhum risco maior para grávidas. E outras vacinas estão com a mesma tecnologia, já foram estudadas até a exaustão, como eu comentei aqui, né, da raiva, o ebola e tudo mais. Próximo. Isso. Continuando as coisas que a gente já sabe, agora para o outro lado, né, de quem teve Covid. A gente falou da vacina, agora a gente sabe também de coisas de grávidas que tiveram a doença. Isso também é importante na hora que a gente precisa colocar na balança. Vai vacinar, não vai vacinar? Vale a pena, não vale a pena?
Então, a gente sabe até agora, não tem nada específico com as grávidas que tomaram a vacina, eu ia falar sem embargo, às vezes dá uma portunholada aqui na gaveta, né? E em contrapartida, as gestantes que têm Covid, elas apresentam 5 vezes mais chances de desenvolverem um quadro grave. Com esse quadro grave que a gente está falando, é entrada em UTI e intubação, tá? Isso são dados já observados e reportados. As gestantes com Covid também, elas têm um maior risco quando comparadas a não gestantes da mesma faixa etária a evoluírem a óbito, certo? Então, porque isso é importante, né? Não gestantes e da mesma faixa etária, porque não adianta você comparar uma não gestante de uma idade com uma gestante, por exemplo, a gente sabe que muda, né, as respostas do corpo de acordo com a idade que essa mulher engravida. Uma grávida de 20 anos é de um jeito, uma grávida de 30 anos é de outro jeito, uma grávida de 40, de 45, vai funcionar de outra maneira. Então, comparando os grupos da mesma faixa etária, as gestantes, elas estão expostas a um maior risco por serem gestantes. Então, maior risco à doença, né, quando elas adquirem Covid. Também já está sendo reportado um maior risco de prematuridade, tá? Então, principalmente também por questões, se a mãe está muito, tá cometida, né? Imagina uma mãe, a gestante, que ela precisa de ventilação mecânica, se ela desenvolve quadros mais agressivos, então a chance dessa prematuridade também é maior. Isso aqui é até uma relação meio que óbvia, mas tem outros fatores envolvidos. E a gente sabe também que os bebês, eles já nascem com anticorpos. Então, quando a mãe, quando ela foi vacinada, os bebês nascem com a presença de anticorpos. E a gente também, obviamente, já se suspeitava disso, mas a gente observou agora, como eu falei, a ciência trabalha com fatos, não com achismos, agora isso foi observado, então, muito importante. Não sabemos quanto tempo esses anticorpos vão funcionar, né, já que eles não têm as células de memória, mas já é um dado importante. Próximo. E para as tentantes, quem está tentando engravidar, o que tem que fazer? Quais são as recomendações, né? Próximo. Então, para quem está tentando engravidar, até agora já foi, de tudo que a gente viu, assim como todas as outras vacinas, não apresenta nenhum risco à fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Não é necessário teste de gravidez prévia à vacinação. Tá, não, para vacinar eu tenho que ter certeza que eu não estou grávida. Não, não precisa. Chegou a hora de vacinar, quer tomar vacina, toma vacina. Também não precisa postergar a tentativa de engravidar por ter sido vacinado. Você pode sim pensar, não quero engravidar agora, parei de tentar engravidar por causa da pandemia, de receio de mil coisas, né? Realmente de pegar a doença, ou de instabilidade financeira, ou instabilidade emocional para o meio que a gente está vivendo. Você pode ter mil fatores para postergar a gravidez, mas ter sido vacinada não deve ser uma delas, tá? As recomendações aqui na Espanha, que é onde eu trabalho, onde eu tenho mais acesso, né, a todas as informações referentes a isso. Então, para quem está fazendo FIV, né, fertilização in vitro, a única recomendação aqui é que a transferência dos embriões, né, transferência do blasto, seja 2 semanas após a segunda dose. Isso também, mas por quê? Excesso de zelo. Né, já que tá ali, o embrião tá ali, a gente pode coordenar direitinho, então, né, assim, não liga, vai ser vacinada amanhã. A mulher sabe quando ela vai ser vacinada, né? Então, vai ser vacinada, sei lá, na semana tal, daqui tanto tempo. Então, vamos começar um ciclo, ou vamos fazer e congelar
para fazer o ciclo, não tem problema nenhum. É só para transferência mesmo que a gente pede essas 2 semanas. Ah, não, mas eu vou fazer o ciclo agora. Tá bom, faz o ciclo, congela, espera a vacina, depois vai lá e transfere. Essa é só uma recomendação aqui, tá? Realmente isso, de excesso de zelo, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Próximo. E as recomendações, como estão essas recomendações para vacinação pelo mundo? Cada país tem sua legislação, né? A OMS recomenda algumas coisas, tem alguns países que acham, vão arrisca, outros, melhor não, outras, cada um faz o que quer, a vida é sua, mas com base em tudo que se sabe, a gente tem algumas recomendações que variam de acordo para cada lugar. O próximo. A recomendação. Então, a recomendação nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil é que as gestantes que sejam vacinadas sejam gestantes com maior exposição ao vírus, certo? Então, as médicas, pessoal da área da saúde que trabalha em linha de frente, que está mais exposta, né, aos vírus e tão grávidas, essa tem uma recomendação para realmente tomar. É claro que é facultativa, ninguém vai falar assim, você tem que tomar, não, mas é como uma recomendação, tá? Mas, por exemplo, em Israel, não é só uma recomendação, as grávidas já estão em grupo prioritário, então, tá grávida, vai ser vacinada, né? Obviamente, não vai ser amarrada para ser vacinada, mas as grávidas estão junto com os idosos, por exemplo, né? Israel, se a gente for analisar por a quantidade de vacinados por população, né? Por quantidade essa relação, né? População e vacinados foi que mais vacinou no mundo e mais rápido. Então, e ali esse foi observado um dado muito legal, que acho que, se não me engano, 3 semanas que começaram a vacinar lá em janeiro, em 3 semanas as UTIs, elas diminuíram a ocupação em 85%. 85% dos idosos, desculpa, não chegavam mais nem a internação. Então, realmente, é uma coisa de que maravilha. Na Índia, a recomendação é que não tomem, então, que as grávidas não tomem a vacina até que os estudos sejam concluídos. De novo, porque excesso de zelo, a gente não tem nada dizendo que tem algum problema, mas eles querem que espere todo o processo, todos os estudos saírem, tudo certinho, que também não está errado, né? Cada um tem essa instrução de acordo com as informações que lhes chegam e como a maneira de proteger melhor a sua população. Próximo. E as conclusões, então, com tudo isso, falei como são as vacinas, como funciona, o que faz, como é que então não é achismo, o que foi observado, quais são as recomendações, quais são as conclusões baseadas nisso. Próximo. Então, a gente conclui, primeiro, que a vacinação facultativa, né, as grávidas que querem, no Brasil, agora vou falar especificamente aqui, né, então, as grávidas que têm acesso e querem se vacinar, se vacinam, que não quer, não se vacina. É sempre, no início, há algum tempo atrás, ou semanas atrás, a mulher grávida, mesmo que quisesse ser vacinada, ela não podia. Agora já deu uma afrouxada, digamos assim, né? Então, se a mulher ela quer ser vacinada, chegou a vez dela, principalmente as que estão em linha de frente, né? Porque não chegou por idade, ainda não chegou a população em idade reprodutiva, ela pode discutir com o médico dela e ser vacinada ou não. O importante é sempre analisar os prós e os contras, né? Assim, como a gente comentou, não tem nada que diga que é ruim de vacinar, mas não está totalmente concluído. Esses estudos ainda estão sendo analisados e tudo mais. Embora seja muito pouco provável um risco específico para o grupo de gestantes. Então,
ao que tudo indica, até baseado no que a gente conhece das tecnologias e de vacinação, os riscos são os mesmos que todas as pessoas da população em geral. E a gente tem que analisar que as grávidas são, sim, mais vulneráveis que a população em geral. Então, a gente observa que o risco é o mesmo para quem toma a vacina, mas para quem não toma e adquire a doença, é muito mais arriscado. E pensando assim, atualmente, né, no Brasil, é recomendado que as grávidas que estão mais expostas. Mas o Brasil agora, neste instante, com uma mortalidade próxima a 3 mil pessoas por dia, mais de 80 mil novos infectados diariamente, todo mundo no Brasil está muito exposto. Independente se é médico, se trabalha em linha de frente ou não, está todo mundo muito exposto. Então, é altamente recomendável, se a grávida tem essa disponibilidade, porque só alguns grupos, né, que podem, na área da saúde, que podem ser vacinadas, grávidas atualmente, então é altamente recomendável, com base em tudo que a gente sabe atualmente. Eu indico que tomem, é melhor prevenir do que remediar sempre. Próximo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, de ter um tempinho para responder as perguntas aqui, que eu vi que estavam chegando algumas perguntas. Aí falando, né, que os bebês estão nascendo com os anticorpos, os bebês vacinados, eles estão nascendo com anticorpos, que vão suprir, né, no início, enquanto forem amamentados também, eles vão ser amamentados no leite, tem anticorpos, eles vão estar protegidos esse período que estão tão vulneráveis logo de recém-nascido, mas depois isso vai se perdendo por algum tempo, não sabemos em quanto tempo. Eu deixo aí o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, para perguntar mais, para saber, sei lá, qualquer coisa que eu puder ajudar, tá aí, pode me escrever que eu respondo com todo carinho, dou toda atenção, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Michele, por essa palestra maravilhosa. A gente sabe, é um tema muito atual, né? Eu mesma estou vacinando a população, então passar essas informações para a população junto com as fake news é complicado, mas a gente Nossa. precisa estudar, né? Porque a gente não sabe bem, então a gente precisa estudar bastante para conseguir compreender. Meus parabéns, muito obrigada. Então Obrigada. vamos ao pessoal elogiando, né? Ai, que bom que gostaram. Fico feliz, muito feliz. Vamos para as perguntas. A primeira, o que fragiliza essas gestantes? Para elas serem mais suscetíveis, a gente tem que pensar que as gestantes, a gravidez, ela exige muito do corpo da mulher, né? Então, tem muitas coisas que a mulher não desenvolve durante a vida e ela vai desenvolver no período gestacional. Então, por exemplo, é muito uma grávida, ela tem uma muito maior chance de desenvolver diabetes gestacional, pressão alta, que são fatores que são comorbidades, né, já para a população em geral também, né, que se agravar a doença. Tem também os fatores respiratórios associados. Então, tem muitas grávidas, independente da idade ou do estilo de vida, que apresenta asma ou bronquite durante a gestação, exatamente porque o corpo tem que pensar que numa gravidez um pouco mais avançada, a gente pode ter quase que o dobro, né, do sangue circulando, então o coração aumenta muito de tamanho e ele dá até uma curvadinha, porque não cabe mais no espaço ali, então isso é o que deixa as grávidas mais fragilizadas, né, digamos assim, mais suscetíveis a esses agravamentos causados pelo corona. Obrigada.
Próxima pergunta da Patrícia. Gestantes que já tiveram Covid, quanto tempo aguardar para se vacinar? As que já tiveram, acho que, se não me engano, se elas já tiveram, não apresentam mais, né, os sintomas, nem nada, e realmente eu não sei como está essa indicação no Brasil. Não consigo te responder com clareza, mas não deveria ser muito tempo, né? Acho que, se eu não me engano aqui, é perto de um mês que essa indicação. Eu não sei no Brasil como tá, mas era perto de um mês. Alguém, se alguém souber essa resposta. Aqui no Brasil são 30 dias. Ai, então tá parecido com aqui. 30 dias. É que aqui eu sei que é próximo de um mês, então tá. 30 positivo, e se não tiver teste positivo, mas só sintomas, se não me engano, são 14 dias. Mas não tenho certeza. Só os sintomas leves, gripais, assim, é 14 dias. Então tá aí. Até para a gente saber, né, o que é reação da vacina, o que é reação da doença. Porque tem isso também, como é uma vacina muito nova, às vezes as pessoas que tomam, qualquer coisa que tem depois, fala que é feito da vacina. Então a gente tem que ter certeza. Aconteceu aqui, não sei se o pessoal do Brasil, acho que chegou a passar nas notícias aí, que um país do norte aqui, deixa eu lembrar onde foi, não foi a Áustria, eu não vou lembrar agora, a Islândia. A Noruega. Noruega, eu lembro que era frio e era do norte, da Islândia, Noruega. Eles estavam fazendo associação de quem vacinou com trombose, né? Formação de trombos. E aí todo mundo ficou apavorado. A gente tinha, aqui em Espanha, tinha um lote grande, né? Foi comprado um lote grande da AstraZeneca, e iam começar a vacinar, eles estavam fazendo um teste, né, para vacinação em massa. Então eles iam vacinar todos os professores, na verdade, todos os funcionários da educação em 5 dias. E com a AstraZeneca. E aí eles cancelaram, porque ficaram com medo. Eu lembro que na hora eu liguei para um amigo meu de Oxford, que ele trabalha, né, ele estava coordenando os ensaios, e eu perguntei para ele assim, mas o que é isso? Porque essa resposta é para quem tem Covid, né? Não para quem é vacinado. E aí ele falou assim, não, é normal, a população está com medo, então agora a gente precisa de uns dias para provar que não tem nada a ver, e aí vai abrir de novo, fica tranquilo. Eu falei, não, ok, mas devia falar assim, não tem nada a ver, vai vacinar sim, manda, injeta isso aí todo mundo. E aí ele ficava, calma, Michele, não é assim que funciona. Eu falei, não, tá, eu sei, mas é que dá uma coisa assim. E aí, tanto que foi liberado, e essa semana já foi todo mundo vacinado por aqui também. Sim, tem tudo isso, né? E agradecer a Marina, que é ex-integrante da Lari, né? Então, obrigada, Marina, pela participação também. A Daniela perguntou, prof, eu li que o coronavírus inativado não estava sendo utilizado. O que estavam utilizando era a proteína spike. Pode falar mais sobre? O do Coronavac era, porque assim, o vírus ele não está funcionando, né? O vírus, a proteína. É porque assim, quando você utiliza, tem alguns tipos de vacinação, de vacinas, que você utiliza só proteína, ela não tem a efetividade necessária, porque o sistema imunológico, ele vai acionar ali muito rápido, muitas vezes não dá tempo de formar célula de memória. Então, quando você utiliza essa proteína junto com o vírus, né, mesmo que ele está ali, ele não vai ter replicação, nem nada disso, essa resposta, ela é melhor, tá? Óbvio que a gente viu depois, quando essas mais modernas, né, que é com engenharia genética associada, a resposta é ainda melhor, se você vê lá a eficiência global, é disparado melhor, exatamente por simular mais o que acontece dentro do organismo. Mas
até o que eu pesquisei, até onde eu vi, realmente a Coronavac, ela, de tudo que eu estava vendo, ela era com um vírus inativado por um composto químico. Mas também não tem nenhum problema, tá? Vou ficar tranquila. Tá bom. Vários elogios, muitos elogios. Parabéns, ótima palestra. Uma pergunta aqui. As gestantes tomam outras vacinas no período gestacional. Qual o intervalo dessas vacinas com a da Covid-19? O intervalo das vacinas... É porque a gente tem que ver quando que vai chegar a disponibilidade para todo mundo, né? Porque agora o que está acontecendo é meio que a gente está aprendendo conforme, tipo, montando o carro enquanto está dirigindo, né? Você troca as peças do carro com o carro funcionando, também é assim que está acontecendo. Como está disponível, infelizmente, agora no Brasil, só para quem está em linha de frente, né, para o profissional da saúde, as que estão grávidas também, o que é mais importante, né, seria agora, o que é mais importante? A gente tem uma vacina disponível, porque o calendário de vacinação da grávida, ele é específico, da semana tal a semana tal, você vai tomar essa vacina, dessa semana você toma essa vacina, tem vacina que grávida não pode tomar, tipo a rubéola. Então, isso tem que ser tudo desenhado com o obstetra dela, né, para ver o que é mais importante. E atualmente, como eu coloquei lá, a última coisa que eu falei na apresentação, atualmente o maior risco que tem no Brasil é a Covid, né, porque está se alastrando de uma maneira fogo no cerrado, né, então a prioridade é a vacinação da Covid, aí a gente vê o que pode, porque o que acontece também é exatamente isso, não pode se contrapor, né, tipo, encavalar uma reação alérgica de uma coisa com a reação alérgica de outra coisa. Alérgica não, desculpa, a reação mesmo à vacina, né? Então, para a gente ter certeza o que é de uma, o que é outra, até para melhorar estudos e reportes e esse tipo de coisa. Só complementando que agora eles estão recomendando, são 2 semanas de diferença entre qualquer vacina e a do Covid, né? Porque vai começar agora a campanha da gripe. Então, é 14 dias. Não sei se para as grávidas muda alguma coisa, né? Mas o que a gente está recebendo de recomendação é 14 dias entre uma e outra, com a prioridade a do Covid mesmo. Justamente porque é o maior perigo que a gente tem agora. Sabe, você falou agora da vacinação da influenza, né, da gripe. Um dado interessante que eu notei aqui é que esse ano a gente começou a primavera agora, né, então estamos do inverno. Esse ano os casos de gripe, assim, caíram drasticamente, quase não teve. Como assim? Como que não teve gripe? A galera, é a mesma coisa todos os anos, porque todo mundo usa máscara. Então, aqui não tem conversa, né? Tem que usar, só pode andar de máscara, não importa quantos anos você tenha, não importa onde você esteja, tá sozinho, tá com um monte de gente nem pode andar na rua com um monte de gente, mas é multa pesadíssima, tu tá no parque, andando de bicicleta, tem que estar de máscara. Então, e tem polícia, né? Eu moro muito perto de um parque grande que tem aqui uma quadra e meia de casa, e de fim de semana, quando a galera vai pro parque e tal, tem helicóptero voando baixo, parece cena de filme, uns helicópteros voando baixo, assim, e com os caras com alto-falante falando, né, falando, não pode ficar sem máscara, no máximo 4 pessoas que podem estar juntos, e não sei o que, tipo, avisando a galera, e a população mesmo, né, porque a primeira onda aqui foi bem pesada, né, foi bem pesada. E aí o pessoal mesmo tem essa consciência, e se você tá sem máscara, você toma
uns esbregue do povo. Eu tava num café esses dias que reabriu o café semana passada, trabalhando de um café com máscara aqui, aí chegou o meu café, uma torradinha, eu tava comendo, e com o computador. Aí eu terminei de comer e continuei aqui. Passou uma senhora para ir pro banheiro, aí ela veio assim, você tá sem máscara, você tá colocando a vida de todo mundo aqui em risco, e não sei o que. Ai, desculpa, eu esqueci mesmo. Desculpa, a senhora tá certa, coloquei. Aí ela, isso, minha filha, a gente tem que zelar pelo bem-estar de todos, é isso mesmo, e não sei o que, e foi. Aí você fica assim, nossa, tá bom. Bem diferente do que aqui no Brasil. E a senhora comentou também que diminuíram os casos de gripe, né? O que a gente notou também aqui foi a grande diminuição dos casos de asma também, porque as pessoas estão menos expostas aos alérgenos, né? Então a gente notou isso também. Menos casos de a gente estava comentando asma. que agora talvez a máscara seja uma coisa que veio para ficar por algum tempo e depois, assim, eu estava até comentando, né, com um professor, colega aqui, ele falou assim, eu acho que eu vou usar máscara, tipo, no ônibus para sempre, muita gente respirando ali, né, não sei o que, eu falei, nossa, como muda as coisas, né. Isso aí. E acho que a última pergunta, então, da Evelyn. Durante a amamentação, corre o risco de passar para o recém-nascido? O vírus ou acho que é o vírus, né, se a mulher pegar o Covid. Eu acredito que tenha sido em relação ao vírus. Porque a amamentação, se a gente está falando da vacina, tá, o vírus. Ela respondeu vírus. Está sendo muito analisado, né, porque assim, a recomendação geral é que sempre quando uma mulher está com uma doença viral e tal, e está amamentando, ela não amamentar, né, essa sempre foi a recomendação. E porque a gente também sabe que a mulher que ela foi vacinada e que ela tem os anticorpos, ela passa os anticorpos pelo leite, né, pelo leite materno. Então, ela passa os anticorpos para o bebê também. Então, pensando aqui, se ela passa os anticorpos, com certeza, se ela tiver o vírus, ela vai ser recomendada a não amamentação. Que é muito provável que passe o vírus também. Alguém falou, uma reportagem, um senhor foi agredido, até quebrar o fêmur dele para... Nossa senhora, que pediu para colocar máscara. Gente, ainda tem uma coisa a ver isso aqui. Porque eu tava comentando esses dias com os amigos, eu acho que a melhor coisa do Brasil, que era no passado, talvez é o que esteja faltando agora, né? O Brasil nunca teve guerra, a gente nunca passou por guerra. E aqui as pessoas já tiveram muitas guerras por aqui, muita fome por causa de guerra e tal. Então, até nas leis, né, tem algumas coisas que se permite em situações de guerra. Por exemplo, o toque de recolher, se permite em época de guerra, se pode ter toque de recolher, se pode mandar fechar tudo, sem permissão sem ter que muitas coisas, não, vai fechar tudo, vai fechar, ninguém pode sair na rua, ninguém pode, a polícia vai estar, tinha drone aqui, né, passando quando a gente não podia sair de casa no ano passado, quando foi a quarentena pesada, a gente não podia sair na rua, não podia sentar, tomar um solzinho na calçada, não podia. Então tinham drones para ver se tinha gente na rua que ia lá tomar um esporro e uma multa. Mas a galera se respeita, né? E também tem essa brecha na lei em tempos de guerra, também tem um fundo em dinheiro que pode ser liberado para as pessoas não passarem fome. Então, agora, tudo que está sendo feito aqui na Europa em geral para a pandemia são coisas que já são previstas para épocas de guerra, e é o que a gente está vivendo, uma guerra, né? E o Brasil, infelizmente, não tem isso. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, da Ana Normélia. Os casos recentes graves em pacientes gestantes com Covid-19 estão associados a alguma condição patológica específica,
como a coagulação intravascular disseminada? Não, não. Na verdade, as pacientes grávidas gestantes, elas não estão, são grávidas muitas vezes, como eu falei, não está relacionado com a idade, nem com, óbvio que se tem uma comorbidade prévia, a chance é maior disso acontecer, mas estão sendo observados, a grávida, ela já é mais suscetível por estar grávida. Se ela tem mais alguma coisa, é mais ainda. Então, se é uma grávida, por exemplo, que conhecidamente já está com diabetes gestacional, ela tem um risco ainda maior do que uma que está só grávida, né? Aparentemente saudável. E a gente vê que o desenrolar da doença, ele é muito rápido também em mulheres grávidas, tanto dessa necessidade maior de UTI e de intubação da ventilação mecânica, também por não tem a ver com doenças prévias, né, com algum quadro prévio, é o fato de estar grávida, né, do corpo estar realmente sobrecarregado. Sim. E tem mais uma. A Covid-19 está relacionada a maior risco de malformações fetais? Até agora não. Exato. Até agora não. Porque é o que eu falei, os bebês nascidos estão nascendo agora, a gente está nessa pandemia faz 1 ano. Então, a maioria das mulheres tentaram logo no começo, tentaram segurando, estavam tentando engravidar, não sei o que, seguraram a gravidez, né? Então, os bebês estão nascendo agora, mas de tudo que a gente observou, de tudo que tem relatado na literatura, não tem nenhuma associação até agora com algum tipo de malformação, como acontece com Zika, por exemplo. Tá? Não, o Covid, ao nosso ver, até o momento, não. Então, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Agora começaram os elogios de novo. Ai, que bom! Eu gosto. Agradecer muito. Agradecer muito pela palestra, né? A gente começou com chave de ouro, então muito obrigada. Muito Obrigada pelo mesmo. convite, gente. Eu gostei muito, eu E queria agradecer de novo, deixar aqui muito registrado que esses alunos são uns amores, são muito competentes e muito atenciosos nossa, que é o que eu falei, que orgulho, né, tê-los como colegas aí no futuro próximo, e quem for continuar por essa via aí de reprodução humana, embriologia, também quiser conversar sobre o assunto, tá aí o meu e-mail. Quem sabe daqui a um tempo vocês não vêm fazer uma passantia, como se diz aqui, um estágio aqui no IVE. E é isso, foi um prazer muito grande aqui, gostei muito também. Eu gostaria também de te agradecer, Michele, a tua disponibilidade, a tua simpatia, a maneira fácil de transmitir a mensagem. Foi muito agradável, muito interessante, muito instrutivo e muito agradável te ouvir. Tá? Obrigada. Agradeço também, né? Nem preciso dizer em nome da Lari, porque o pessoal já fez a propaganda, né? Eles são ótimos mesmo. Obrigada e tomara voltes em algum outro momento. Opa, nossa, você me convidando, eu tô aqui, eu sou muito dada. Tá ótimo, que bom. É gente assim que a gente precisa. Ai, que ótimo, prazer. Valeu Prazer muito. voltar a dar palestras em português, uma delícia. É isso aí. Obrigada, gente, obrigada mesmo. agora são os recadinhos. Durante as perguntas, a gente mandou o formulário de presença que vai contabilizar para o certificado ali no chat. Infelizmente, nem todos conseguiram entrar, porque a gente estava contando
com a capacidade de 250 pessoas no Meet, mas infelizmente não funcionou, ficaram 101 e lotou. Então, a gente está gravando, a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo. A gente pede 1000 desculpas, né, com esse inconveniente, mas realmente coisas que acontecem no período online, né? Mas nas próximas, provavelmente vão ser pelo YouTube, tá? Já deixando avisado. Então, a gente vai conseguir se organizar dessa maneira. Obrigada a todos, obrigada, Michele, e uma boa noite. Boa noite.